Olá a todos e sejam bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Não posso falar muito bom português, estou aprendendo o idioma. Vou tentar a falar um pouco e nada. Quando não sei a palavra correta para utilizar, vou falar um pouquinho de inglês. Espero que isso seja bom. Vamos a ver este vídeo. É Toscana do Brasil. Discover, descobrir Pinto Bandeira, um paraíso de vinho. Dale, vamos a verla. Esqueça Bento Gonçalves, Gramado, Canela ou qualquer outra cidade que te venderam da Serra Gaúcha, porque hoje você vai conhecer a nova queridinha da região, Uau! Pinto Bandeira, Espera. a Toscana brasileira, a cidade dos chalés, das melhores vistas, das melhores experiências, do canhão que destrói granizo e do primeiro e único terroir de espumantes de excelência do Novo Mundo. Vem com euzinho Uau. aqui que eu te explico. Pinto Bandeira é uma pequena e pacata cidade colonizada por imigrantes italianos com Sério? Parece demasiado Pinto Bandeira é Toscana. uma pequena e Parece realmente Itália. Com todas as colina de hills. pacata cidade colonizada por imigrantes italianos com menos de 3 mil habitantes e assim como a maioria dos municípios da região, já teve um nome italiano também, Nova Pompeia, mas precisou ser trocado por causa das políticas da Segunda Guerra que proibiam nomes estrangeiros no Brasil. O Brasil aqui era a favor dos americanos. Então, e a Itália a favor da Alemanha. Veja bem? Então, aqui que se manifestava aqui que era italiano, era porque era da outra ala. Já que Nova Pompeia já não podia mais ser utilizado, então adotaram Pinto Bandeira em homenagem a um militar que defendeu as terras conquistadas pelos portugueses lá em meados do século XVIII. Antes de ser cidade, Pinto Bandeira era distrito de Bento Gonçalves e um dos principais e mais promissores, por sinal. Mas, porque se sentiam excluídos e talvez mal amparados, então resolveram se emancipar. E conseguiram. Só que aí Bento Gonçalves entrou com uma ação no Supremo para tentar pegar de volta Pinto Bandeira. E Bento Gonçalves se deu conta que não devia perder Pinto Bandeira, porque na época, um pouco antes, eles perderam Santa Teresa e Montebello. De início, Bento conseguiu ter seu pequeno distrito de volta. Mas o desejo de Pinto Bandeira ser autônoma já vinha de muito tempo. E isso foi motivo para conseguirem novamente a emancipação, mas dessa vez em definitivo. E desde 2013, Pinto Bandeira é o último município que passou a existir no Rio Grande do Sul, o de número 497. Hoje é um lugar rico em cultura. Não, espera. Tenho que ver o mapa. Pinto Bandeira. Porque não sei demasiado sobre o Brasil. Tenho que ver um pouco. Bandeira. Aqui está. Ok. Quase no centro do Brasil. Muito interessante, Muito interessante. Dale, vamos ir com vídeo. Cultura, costumes, história, atrativos, experiências e muita coisa que poucos conhecem. É um pedaço de chão que vive da uva e do pêssego e que está se acostumando aos poucos a receber turistas de todos os lugares do Brasil e até do mundo. Mas, apesar disso, ainda é ofuscada pelos gigantes da Serra Gaúcha e às vezes até pelos próprios destinos que mantém, mas que ficam em regiões mais afastadas do núcleo incrível que Pinto Bandeira. Mamma mia! Mas o Pinto Bandeirense não se dá por vencido, poderia aceitar o destino e as coisas como elas são e ser mais uma pequena cidade dentre as milhares que existem no país, mas não. Em 2022, depois de anos e anos de trabalho,
finalmente conquistaram um feito inédito na região, no Brasil, na América e em todo o hemisfério sul. Uma denominação de origem para seus espumantes. Eu sei que é um assunto Uau! distante da realidade, talvez um pouco difícil de entender, mas só para adiantar um pouco, hoje só países da Europa, como a França, como a Itália e a Espanha possuem isso. Então saber que Pinto Bandeira estreia como o primeiro do Novo Mundo é algo que precisa ser mencionado. Ainda Muito assim, interessante. poucos sabem desse feito e os que sabem e entendem a importância dele acabam visitando as 4 únicas vinícolas que têm o selo de denominação de origem por enquanto: a Aurora, a Dom Giovanni, a família Gás e a Valmarino. E qual que é o problema disso? Que a cidade de Pinto Bandeira acaba ficando de lado e as pessoas que vêm para cá acabam deixando de ter uma das melhores experiências de toda a região. Muitos vêm até as vinícolas, vão embora e acham que conheceram a cidade toda. Muitos mais saem de Pinto Bandeira e vão aproveitar o restante do tempo em Bento Gonçalves. Hoje o turismo de Pinto Bandeira está muito voltado, então ainda às vinícolas, e as pessoas acabam não chegando até o centro histórico. A gente tem algumas cabanas muito interessantes, com uma paisagem lindíssima. Ainda tem a estrada em paralelepípedo, que leva essa tranquilidade, essa paz para as pessoas que vêm de fora. A gente tem também uma gastronomia pulsante, né? Tem O sotaque é muito diferente. É muito diferente do sotaque que a gente acha que é o sotaque brasileiro. Pero sei que há sim, há muitíssimos sotaques no Brasil. Muito interessante isso, alguns chefes que estão se estabelecendo, passeando por aqui. E Uf, assim, não tem como não empanadas. se apaixonar. Se você já foi pra cidade e só ficou nas vinícolas, então o recado foi pra ti mesmo. Vinho e espumante tem em todo canto. Hoje podemos beber uma garrafa da Austrália sem ter ido até Gosto demasiado do Extra Brut ou Bruta. a Oceania buscar. Mas eu entendo, é diferente quando estamos em contato com quem produziu. O valor é outro, sentimentalmente falando. Mas aproveitar um bom vinho ou um espumante e não entender sobre a região em que foram produzidos, tira 90% da graça do negócio. Ainda mais quando esse lugar é tão pequeno e tão aconchegante quanto Pinto Bandeira. Mas nem só de derivados de uva vive o homem. Pinto Bandeira guarda todos aqueles costumes de cidade de origem italiana que a gente já conhece. Mesa farta, gente que fala alto, gente que trabalha, sinos que dão as horas, muita bebida boa e fé para todo lado que se olhe. Não por menos, o primeiro santuário mariano do Rio Grande do Sul fica aqui. E não é só um santuário qualquer, ele conta a história da cidade. Em 1897 foi trazido da Itália um quadro de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, o que motivou a construção da primeira igreja em devoção à santa no Rio Grande do Sul, assim como deu nome à cidade na época, Nova Pompeia. O curioso foi que, para carregar os tijolos que ficavam muito longe para levantar a obra, os residentes fizeram uma fila de 2 quilômetros de extensão e foram passando unidade a unidade um pro outro até chegar ao local. E ao domingo a gente fazia a fila e transportava os tijolos. A mão de um e de outro até lá. Para poder começar a construção, né? Tanta gente participou disso que na inauguração em 1902 mais de 6.000 pessoas estiveram presentes na missa, que foi rezada em italiano, polonês e português, claro. Uau! E assim nascia o primeiro santuário mariano do Rio Grande do Sul. O que significa Santuário Mariano? Mariano é relativo à Virgem. Sempre assim, ó. Ai, Deus. Meu Deus, mano. Maria, caso ninguém tenha Ok. explicado. Mas as coisas nem sempre foram tão lindas e maravilhosas com a igreja aqui na cidade. Na década de 1930, houve um atrito entre a igreja e a prefeitura municipal, isso quando Pinto Bandeira ainda era distrito de Bento Gonçalves. A igreja dizia que a praça central pertencia a ela, a prefeitura dizia que era dela. Nesse impasse, a igreja construiu uma quadra de esportes para mostrar de quem era a propriedade. A prefeitura foi lá e cercou a praça com arame farpado. Nisso, 2 padres começaram a retirar a cerca e acabaram presos, mas apenas até descobrirem que o terreno era realmente da igreja. A área era da igreja.
Mas quem usava era o poder público. Essa que era a briga entre eles. E um queria mandar e o outro mandar, né? E havia aqueles atritos. Ao tempo, a energia elétrica era da prefeitura, mas não tinha energia nem para 2 horas por dia. O prefeito aqui chegou a cortar a luz da igreja por causa das brigas que havia. Não havia o entendimento. A mãe já diria que com a fé a gente nunca deve brincar. Ainda mais numa cidade com uma das maiores concentrações de capitéis do Rio Grande do Sul. São 50 capitéis que estão construídos hoje, fazem parte dessa rota dos capitéis. Eles estão espalhados tanto pela parte central e pelo interior da cidade. Uau! Esses capitéis eles foram construídos com um objetivo, muitas vezes, de uma oferenda, um agradecimento. E são inúmeras as histórias e muito curiosas. Muitas vezes o pai que queria que o filho casasse Parisotto tem um apelido de italiano. com alguém, a cura de uma doença, talvez a conquista do emprego, um filho que não vinha e a pessoa conseguiu engravidar por conta disso. E hoje, então, os capitéis eles trazem uma rica história junto deles. Foi assim que surgiu a Rota dos Capitéis, que hoje também tem capelas, igrejas, que transforma essa história num roteiro turístico, que se espalha por toda a nossa região. E o mais interessante disso tudo é que ele perpetua a história compartilhando com todos os viajantes que querem conhecer esse caminho. Deixando a religiosidade de lado, Pinto Bandeira ainda se orgulha de grandes feitos, como a maior uvada artesanal já feita do mundo, com 1 tonelada em 2023, de ser a primeira e única cidade brasileira a promover um festival inteiramente dedicado ao capelete, e também de ser o município que mais produz pêssego de mesa no Brasil, que no caso é o pêssego que a gente come, não aquele das compotas. Eles têm até uma festa Quero viajar a Pinto Bandeira. gigantesca que promove a fruta que ocorre sempre no mês de janeiro. É sério, fica ligado. Inclusive, eu vim na época errada, mas ver a florada dos pêssegos entre agosto e outubro é uma das coisas mais absurdamente inexplicáveis que existem por aqui. Mas perceba uma coisa, muito do que se fala sobre Pinto Bandeira exclui uma das partes mais importantes da cidade, o centro histórico. O centro histórico de Pinto Bandeira, eu digo que ele cresce pela fé, porque o santuário foi o ponto principal para desenvolver toda a cidade. Então, tanto o traçado das vias, os comércios e as casas. Em 2022, Pinto Bandeira recebeu 150 mil turistas, Uau! um número bem expressivo para uma cidade tão pequena, mas contrário a esse Sim. número, uma quantidade significativamente menor de pessoas se aventurou além das vinícolas. E isso é importante mencionar porque, apesar de Pinto Bandeira já não ter mais hotéis como já teve antigamente, aos poucos está se tornando numa cidade dos chalés, como muitos a chamam, pela enorme Uau! quantidade de pousadas e hospedagens pequenas com experiências e vistas que colocam Incrível! qualquer rede internacional no chinelo. Além disso, algumas pessoas comparam as paisagens de Pinto Bandeira com a Toscana italiana. E isso não é mera coincidência? As colinas onduladas e os vinhedos colinas! que se estendem além do horizonte são um testemunho da paixão e dedicação à terra desde os primeiros imigrantes, algo que se reflete na qualidade dos vinhos e dos espumantes produzidos aqui. E essa conexão profunda com a terra é representada através desta videira centenária que, após mais de um século, ainda produz uvas, o que representa muito bem a continuidade e a resiliência da cultura vinícola local. Essa pareira tem 133 anos, foi plantada em 1890, foi trazida pelo meu avô Ângelo Coghetto e produz uva até hoje. E é nesse cenário entre Uau! videiras novas e centenárias que a jornada para a conquista da denominação de origem se desenrola. Quando a gente fala em denominação de origem, a gente está falando de uma qualificação, um selo internacional. Se nós formos observar, por exemplo, França ou a Itália, existe DO de quase tudo. E em quase Isso é tudo. certo. Então, a maior Isso é parte do certo. território tem denominação de origem para azeites, para vinhos, para vários produtos. Isso é um selo que deixa uma garantia a mais para quem está procurando um serviço de qualidade, né, um produto que tenha um histórico bacana. Todo o terroir, né, da localização, ele é diferenciado. Quando a gente fala terroir, da palavra francesa, né, não é apenas o solo, e sim traz também as condições climáticas, a questão de topografia,
No caso de Pinto Bandeira, todas as uvas e toda a limitação, né, para a DO, ela prevê locais acima de 500 metros de altitude. Isso é interessante porque com a uva branca, quando ela está em terrenos mais altos, ela sofre mais. Só que esse sofrimento acaba se traduzindo em produtos melhores. Já sei, tô perdendo tua atenção. Então aqui vai a mesma informação, só que de uma forma um pouquinho mais interessante. A denominação de origem Altos de Pinto Bandeira, que é o nome dela, no caso, se refere aos espumantes que são produzidos seguindo algumas regras. Que sejam uvas do tipo Chardonnay, Pinot Noir ou Riesling itálico plantadas em sistema de espaldeira. Riesling? Pero o Riesling não é da Alemanha. Aquelas que você pode Óbvio ficar que em pé sem bater a cabeça no também cacho da em uva. Itália, não Há uma sei altitude muito. entre 500 e... Não sou muito experto no vinho. Gosto muito do vinho tinto, mas não sei muito. Não. 770 metros de relevo ondulado e que a elaboração do espumante seja feita com a segunda fermentação na garrafa por no mínimo 12 meses. Ou o método champenoise para quem se arrisca no francês. Super específico, né? E fica ainda mais porque são apenas 65 km² de área que se enquadram nessa DO. Inclusive, nessas horas, muitos confundem com a denominação de origem Vale dos Vinhedos de Bento Gonçalves, mas lá é de vinhos. Gosto muito do Merlot, porque é meu papá, creio que seja papá em português. Meu papá gosta muito de... Sempre compra do Merlot, então eu gosto muito de tomar Merlot. Na verdade, a DO, ela vem para consolidar algo que já existe. Não é simplesmente, eu quero ter uma DO, me dá aí uma DO, né? Tô fazendo espumante, me dá uma DO. Não é tão simples assim. A DO, ela vem para dar essa chancela, para dar esse ok, tipo fosse um selo, literalmente, de certificação que aquele produto tem relevância, tem características. Porque, assim, é muito fácil a gente falar, meu espumante é bom, né? Meu vinho é melhor, enfim. Mas o que realmente atesta isso? Como é que a gente faz para realmente certificar, para que lá no final o consumidor final tenha essa certeza? Então, essas regras, esses preceitos que o produto precisa cumprir, traz uma interação entre os produtores, dá um norte também para a produção local. Olha, a gente realmente é excelente nisso, então o produtor ele tem um respaldo técnico do que realmente dá certo, do que realmente tem relevância. E claro, né, a questão do enoturismo. Isso, né, sempre usamos na minha região. O né. Ela traz muito conhecedor, muitas pessoas buscando realmente ter esse produto com essa qualidade diferenciada. Atualmente são apenas 4 vinícolas que fazem parte da denominação de origem Altos de Pinto Bandeira, mas há espaço para inúmeras entrarem nessa também. A importância de uma DO vai além do reconhecimento da qualidade de um produto, é um símbolo de identidade e orgulho para toda uma região. Para os produtores é a valorização do seu trabalho. Para os consumidores é uma garantia de autenticidade e qualidade. E para o município é uma esperança de se destacar no mapa mundial dos espumantes e atrair cada vez mais pessoas que queiram conhecer a história por trás de tudo isso. Com a DO, Pinto Bandeira não é mais apenas uma simples cidade pequena, mas um destino que promete e que entrega. As vinícolas tornam-se embaixadoras da cidade, atraindo olhares e paladares de todos os lados. A cidade, agora mais visível, começa a revelar seus outros encantos, suas belezas naturais, suas cachoeiras, seu casario histórico, suas construções de época, assim como suas tradições culturais. Restaurantes locais começam a receber visitantes de longe, ansiosos por provar a gastronomia única da região. Cada prato servido é uma história e cada sabor é uma viagem no tempo. As pousadas e cabanas com suas vistas indescritíveis e as vinícolas com experiências únicas oferecem um refúgio acolhedor, um convite para desacelerar e apreciar a vida. A denominação de origem Altos de Pinto Bandeira, mais do que um selo de qualidade, tornou-se um farol, iluminando o caminho para que Pinto Bandeira se destaque no cenário mundial. Não apenas como um produtor de espumantes de excelência, mas como um destino turístico completo, onde cada rua, cada vinha, cada sorriso conta uma parte da história da cidade. E assim, Pinto Bandeira se transforma
não perdendo a sua essência, mas compartilhando-a com o mundo. É surreal como esse lugar é pouco mencionado, ofuscado pelos grandes destinos turísticos. Foi lá que eu encontrei as estradas e as vistas que me fizeram acreditar que nada daquilo era real, que as pessoas me receberam e me acolheram de uma forma que eu nunca vi acontecer antes, e também que eu descobri esse canhão que destrói o granizo para salvar as plantações e, consequentemente, proteger a cidade dos danos das chuvas de pedra. Aliás, muito curioso isso, porque parece coisa de filme de ficção. Para você saber, Nunca vi nada assim. ele utiliza uma mistura explosiva como oxigênio e gás de acetileno que é detonada ainda no interior do aparelho. Essa explosão cria uma onda de choque super poderosa que viaja pelo canhão Uau! e se expande rapidamente para as alturas da atmosfera, lá para cima, onde o granizo Isso é Brasil ou Dragon Ball? normalmente começa a se formar. A magia mesmo acontece quando essas Uau! ondas de choque alcançam essas zonas e interrompem a formação do granizo. Enfim, Uau! Pinto Bandeira, ou La Pinta, como carinhosamente a chamam, Isso, agora quero ver um vídeo sobre as invenções do Brasil, que se acredita no Brasil, porque isso foi muito interessante, é mais do que um destino, Né? é uma revelação, um convite à reflexão sobre o que realmente valorizamos. É um lugar que nos lembra da beleza encontrada na simplicidade, na autenticidade e na conexão humana, onde cada momento é uma descoberta, cada encontro uma história e cada paisagem uma nova memória. Que a magia de Pinto Muito Bandeira bom, né? inspire você a continuar comigo na eterna busca pelo extra do ordinário, justamente naqueles cantos do mundo onde a verdadeira beleza e a essência da vida residem. Se quiser fazer um tour por Pinto Bandeira, comece pelas vinícolas e vá adentrando na cidade. Para facilitar, a plataforma do Vivo RS, da qual eu sou embaixador, te ajuda com todas as reservas necessárias para curtir diversas experiências nas 4 vinícolas da DO que eu mostrei nesse documentário. São várias as opções para escolher, almoços diferentões, passeios de 4x4 pelo meio das videiras, degustações e paradas com vistas que fazem valer cada foto tirada. Acesse o Vivo RS pelo link na descrição, dá uma olhada em tudo e já prepara a tua viagem para esse novo paraíso recém-descoberto da Serra Gaúcha. E sobre Pinto Bandeira, eu sei que você Serra gostou. Gaúcha. Então, mais 190 quilômetros sentido centro do estado, você vai encontrar outro lugar incrível, Rio Pardo, uma das 4 cidades mais antigas do Rio Grande do Sul, que poucos gaúchos conhecem, que conta a história do estado e que ao mesmo tempo é um dos lugares mais misteriosos, cheio de lendas e histórias bizarras que você já ouviu falar. Muito bom vídeo, O canal é Elzinga. A subscrever-me. Não sei, mas o meu português é muito espanhol. Espanhol e italiano, uma mescla. E, bom, I'll leave the link in the description. Não sei como dizer isso. Pode agradecer a Zinga por esse vídeo. O vídeo foi muito bom, muito bonito. Gostei muito. Espero que haja desfrutado de ver este vídeo comigo. E nada, nós vemos muito pronto. Até lá.